Tá aí, marco temporal engavetado, me parece que desde 2021, né, Cojuí? Agora está aí para se resolver. Por favor, o seu comentário, Cojuí. Nós estamos falando de um processo de violação de direito dos povos originários, né, de respeitar o espaço de vida, o espaço de produção, o espaço de vivência desses povos, para atender basicamente a um crescimento desenfreado e predatório de setores do agronegócio. Isso é claro. É gente que quer ocupar esse espaço para mais produção, sendo que há terra no Brasil, né, que não precisa você ocupar terras indígenas, partir para cima de terras que ainda não foram utilizadas. A gente precisa deixar isso muito claro. É preciso que o país entenda e que se respeite o direito dos povos originários. E se nós entrarmos, né, por essa tentativa de violação, nós vamos ter problemas fora do Brasil. É preciso que a gente tenha, primeiro, a empatia com aqueles que aqui estavam quando a invasão ocorreu. Segundo, é preciso que a gente olhe essa matéria pelo viés econômico também. É preciso que a gente tenha, nesse momento em que o mundo se organiza para um novo tipo de economia baseado em produtos e serviços verdes, que o Brasil não jogue fora essa chance. O marco temporal é um retrocesso. Tanto é um retrocesso que só defende, é só você olhar na Câmara Federal quem são as figuras que defendem o marco temporal. Quando você vê quem defende o marco temporal, por mais que você não entenda o que é a questão do marco temporal, você descobre de que lado você tem que estar. Ok, o marco temporal parece que parte do princípio da Constituição de 88, né? Isso, que a partir dali seria o último momento para que os povos que estão na terra ali fossem regularizados. Dali para frente não faz mais nenhuma regularização de terra indígena, né, o que é um absurdo. Aí é um problema. É um problema e é um atraso. É um atraso do ponto de vista dos direitos dos povos indígenas, é um atraso do ponto de vista dos direitos humanos, é um atraso do ponto de vista do país, né, de uma construção de um país como nação que se quer igualitária, que se quer um país melhor e que quer um país que olhe para o futuro e veja a nossa possibilidade nesse mundo de economia verde que está se formando aí. Paulo Cavalcante. Gente, vou falar alguns nomes aí que não são palavrões, não. Ubatuba, Biritiba-Mirim, Caraguatatuba, Pindamonhangaba, Itaquacetuba, Araraquara. Esses nomes são todos tupi-guarani. Por quê? Porque são povos que habitavam nessas cidades todas. Litoral paulista, litoral do Rio de Janeiro, a Paulista, todas foram moradia de índios um dia. Aqui, então, nem se fala. Porto Velho, em cada canto, foi moradia de índio. Rondônia, né? Rondônia inteira. Então, veja bem, gente, nós temos que entender uma coisa. O que havia em 1988? Em 1988 foi criado um marco temporal. Olha, gente, quais as terras? Quem é que está nas terras agora? Vamos dar uma olhada? Aí tinha, agora está aparecendo gente que está se vestindo de índio, uns brancos lá se pintando de índio, dizendo que são índios, são da tribo não sei o quê, porque meu bisavô, meu tataravô, meu tio-avô, meu tetravô, meu não sei o que avô. Todos nós temos um pouco, se a gente puxar o sangue aqui, tem um tupi-guarani em algum momento, tem um negão em algum momento, tem um pernambucano em algum momento, tem um polaco em algum momento. Minha esposa, ela é negra, e ela é filha de uma negra, filha de uma italiana. Então é muito complicado esse negócio de ser brasileiro. Agora, veja bem, se cria um marco temporal. Né? Se o marco temporal foi criado em 1988, com o advento da nova Constituição, o PT teve 16 anos para fazer alguma coisa. Por que não fez? Por que está criando problema agora? O marco temporal não foi criado. Não existe o marco temporal. Gente que está trabalhando. Não, que você está falando bobagem, meu. Não existe o marco temporal. Que vieram de longe, que pegaram uma terra, muitas vezes lá, degradada, arrumou, como foi aqui a questão de Rondônia, se fala tanto de desmatamento, mas o pessoal que foi tirado lá do sul, do nordeste e também lá do Rio de Janeiro, lá do Espírito Santo, e foi mandado para cá, vieram com o sonho de ter uma terrinha. E sabe qual era a ordem do governo da época? Derruba tudo. Essa era a ordem deles. E quem não derrubava, perdia a terra. É só você falar com seu avô.
Fala com seu tio mais velho. Então é muito complicado esse negócio do marco temporal. Ele é um parâmetro, a Constituição de 88 para cá. Agora, se eu for querer levantar, eu vou achar que teve uma tribo de índio lá em Campinas, que teve uma tribo de índio lá na Avenida Paulista, que teve uma tribo de índio aqui, que morava aqui na nossa Jorge Teixeira, e eu vou ter que desabitar aquilo lá e falar que aquilo é da tribo de índio e colocar um pedágio para poder pagar imposto para eles. Por favor. Só para esclarecer uma coisa, o marco temporal não foi criado na Constituição. O que se quer agora é estabelecer como marco temporal a Constituição para dizer quem tinha os indígenas que estavam na posse de terra até a Constituição acabou. Daqui para frente não existe mais regularização. É isso. É negar falar o 10 direito, minutos, Juiz. Eu quero ter esse mesmo tempo. Eu estou esclarecendo só. Por favor. Eu estou esclarecendo só. Porque o tempo. Paulo disse que a Constituição criou o marco temporal. A Constituição não criou o marco temporal. É por isso que o debate uma tese jurídica. Ele falou uma tese jurídica. Não, ele falou que usa criou. como parâmetro a Constituição ele Federal. Falou que criou. A Constituição não criou o marco temporal. Buiu, não existe. Por favor, Só Buiu, isso. eu preciso fazer um intervalo rapidinho, gente. Buiu, por favor. Olha, essa é uma discussão onde alguém tem que representar os povos originários, que são os verdadeiros donos da terra. Por exemplo, Paulo, você falou em algumas cidades, e com muita propriedade, muito bem assentado que você falou, o estado de Goiás é derivado de uma tribo que pertencia na guerra, chamada Guaiuais. O Brasil inteiro pertencia aos índios. E eu vejo uma sacanagem muito grande, Paulo, querer retroagir, uma lei atual, retroagir a 1988, em cima de uma coisa que todo mundo sabe, é sabido, que a terra que tem no Brasil, toda ela pertence aos índios. Toda. Não, só um minutinho, eu sei, sim, deixa eu terminar. Nós somos os índios atuais. Perfeito. Nós somos dessa tribo pós-moderna. Perfeito. Todos por isso é que vem a minha explanação. Eu acho o seguinte, que nós devemos respeitar, como diz o professor Cojuí, as terras indígenas, porque o Brasil não precisa de mais terra para poder promover o seu avanço na agricultura. Nós precisamos de tecnologia em cima da terra que já se tem legalizada. Porque, veja só, a Holanda é um dos menores países do mundo e é o que mais produz alimentos. Então, nós estamos precisando de tecnologia. A ganância imobiliária, o olho grande dos grileiros de terra, e que vai afastando cada vez mais esse pessoal, tomando essas terras de graça desse povo, é que tem provocado essa confusão. Mas se você for falar com o pessoal, o Cinta Larga, eles não pensam assim. Por favor, Ricardo. Pessoal, o que a gente está discutindo é uma tese jurídica. Não existe esse marco temporal. Existe uma tese que sustenta o seguinte: a partir da Constituição Federal de 1988, a referência de terra que o índio teria direito seria de lá para cá. Depois disso, não teria. Na verdade, em cima da comprovação de que ele estava sobre essa terra. Após a Constituição Federal de 88, ele fala... Edivaldo, eu comprovo que ele estava aqui desde 1500. Não, se for assim nessa teoria, eu concordo. Então o índio é dono de tudo. Mas é. É dono de tudo. Agora, precisa estabelecer critérios, precisa estabelecer limites. Porque se a gente não colocar estabelecer limites, então é melhor entregar a terra toda e a gente vai ficar com um puxadinho estendido de uma área indígena. E não é assim que funciona. E não é assim que funciona. A terra, ela é produtiva, ela causa um benefício muito grande para o país. A terra indígena, o que produz? Dignidade. E aí? Renda para a população? Riqueza para o país? Não, porque os índios, em sua grande maioria, vivem na linha da pobreza. Mas ele é ser humano? Eles têm uma grande riqueza de terras, mas vivem mal. Então, realmente, esse marco temporal precisa ser aprovado e estabelecer. Índio, o que é seu, ninguém vai tirar. É isso que está dizendo o marco. Olha, o que é do índio, é do índio. E as demais terras podem ser exploradas e serem transformadas em área produtiva.